Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra, rumo a Santa Cruz de la Sierra. Are you ready, bro? Você vê que o meu inglês britânico tá quase praticamente livre de sotaque, né? Meus amigos, sejam bem-vindos então ao nosso canal de aventuras. Nós estamos inventando moda. Sim, o velho do Cog virou o pai do flog. E o flog é uma contamentação de história regada às vezes a chimarrão, às vezes é um bom vinho, às vezes é um tereré. Mentira, não trouxe erva de tereré. Mas enfim, eu tô aqui no Canadá. E nesses dias chuvosos eu estou inventando essa moda agora de contar essas histórias. São histórias que não foram contadas, na verdade. E está sendo muito legal dividir com vocês e muito surpreso com a reação aí que eu estou recebendo de vocês aí nas redes sociais e aqui no próprio YouTube. Tá muito bacana essa história, então, sem mais delongas, vamos voltar ao nosso capítulo 4. Vamos contar da história agora de Santa Cruz de la Sierra. Pois bem, eu realmente acho que viajar é um espetáculo. Mas esses dias eu lendo uma coluna de um brasileiro que escreve para Vogue, se não me engano, na Espanha, ele falando da diferença entre turista e o viajante, né? E dizendo ele que o turista está mais preocupado em ticar. Já estive, já fui, já fiz, já aconteci. Enquanto que o viajante tem mais uma pegada de conhecer onde ele está, de entender o que está acontecendo, aquele lugar onde ele se meteu, enfim. E essa experiência, para que essa experiência funcione, eu acho fundamental você estar aberto ao novo. Aberto ao novo é um pouquinho mais do que estar ali levando a sua pessoa, sabe? A sua carga de experiência, o seu conhecimento, a sua bagagem, porque isso aí você já conhece, você já sabe quem é você. Agora, e aí? Onde que eu estou? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas, com a cultura, com a comida? Isso eu acho importantíssimo. E até esse momento, até a chegada em Santa Cruz de la Sierra, eu tinha metade da informação. Qual que é a metade da informação? É a minha informação turística. Então, agindo como um turista brasileiro, imagina com fronteira. Do mesmo jeito que os gaúchos têm birra com os argentinos, tem birra com os uruguaios, os sul-mato-grossenses tem birras com os paraguaios e com os bolivianos, você tem, enfim, região de fronteira é sempre região de fronteira. Acontece que eu realmente não gosto de fazer parte do gado, sabe? Aquele comportamento de gado. Abre o brete, bota para dentro do curral, abre o brete, tira dentro do curral, põe no pasto, agora põe sal, agora põe... Que é a concepção do turismo mundial. A indústria do turismo é uma indústria de gado, de transformar as pessoas em gado. Entre aqui, agora saia daqui porque tem mais gente entrando. Então, por exemplo, a experiência Bonito, apesar de ser a minha terra, apesar de ser... não é bonita, é maravilhoso, me deixou bastante chateado, assim, sabe? Porque é um comportamento de gado. Eles não querem que você tenha experiência outdoor, eles querem que você seja mais um na fila e vão embora porque a fila é grande. Então, como a demanda é muito grande, o preço é muito alto e eles querem que você entre no rio e, assim, não tira 2 fotos não. Aqui você pode parar e tirar uma foto e agora vamos embora porque nós precisamos prosseguir. E o velho do Cog, vocês sabem bem, não é muito afeito a esse tipo de situação. Vou colocar mais um desafio para mim, além de falar sem parar, sem cortar, sem editar, sem não derramar meu chimarrão hoje. Vamos ver se vai dar certo. Bom, uma vez então em Santa Cruz de la Sierra, eu tentei entender o que estava acontecendo. Eu fiquei, em primeiro lugar, muito assustado. Quando eu parei para entrevistar os campesinos lá que fecharam a rodovia, eu fiquei bastante assustado com o primeiro índio, vou chamar de índio, tá? Que eu vi. Na verdade era um mestiço, assim, com mais traços indígenas realmente, os índios da região. E ele vinha praticamente sem dentes, com 2 ou 3 dentes na boca, e uns dentes bem amarelos, e uma bola que ficava assim, ó, ficava uma coisa na bochecha enorme. E eu, cara, que coisa horrível. E eu tentando, eu não conseguia falar com o cara, não conseguia ouvir o que ele estava falando, porque eu só olhava para a boca do cara. E aí foi o meu primeiro contato com a folha de coca.
E eu fiquei, cara, é assustador. Aí você vê a miséria humana, né? Você vê a pessoa não tem saúde, e a coca, a cultura da folha da coca, de mascar a folha de coca, enfim, é como tomar o chimarrão, né? O cara não vive sem. Então, eu fiquei bem assustado. E aí já comecei naquela, tá doidão, não tá doidão, isso deixa doidão, isso não deixa, o que tá acontecendo? O problema é que eu estava na parte de baixo da Bolívia, eu estava no Pantanal, né, na região conhecida como Chacos Bolivianos, que é o nosso Pantanal, é a mesma região ali do Mar de Charaés, é uma região de baixa altitude, você está pouco acima do nível do mar. E aí, bom, a primeira coisa a se entender da Bolívia, geograficamente ela é um país de 2 andares. Você tem a parte alta da Bolívia, que é o altiplano, onde, para vocês terem uma ideia, o que chove em São Paulo em um dia, na média anual, chove o ano inteiro lá. Então, não tem água, não chove, é uma coisa de louco na parte alta, no altiplano. E na parte baixa, os chacos bolivianos, né? Então você tem o Pantanal, você tem aquela época de cheia, tem a época de seca, mas enfim, é uma terra plana extremamente fértil, muito gado, alguma lavoura, e a região mais próspera da Bolívia, sem sombra de dúvidas. Então Santa Cruz de la Sierra é a maior cidade da Bolívia e a cidade economicamente mais ativa, onde as coisas realmente viram. E aí outra coisa importantíssima de conhecer da Bolívia. Imaginem vocês um país que tem hoje menos de 12 milhões de habitantes, você vê o Brasil com mais de 200 milhões, o vizinho Brasil com mais de 200 milhões, é um estado extremamente instável, porque para vocês terem uma ideia, apesar do espanhol ser a língua oficial, ela reconhece mais 36 línguas. Sabem o que é isso? Pensem vocês aí no Brasil, tendo 36 línguas diferentes, quer dizer, proporcionalmente, né? Você imagina, nós somos 20 vezes maiores que a Bolívia, você imagina a gente aí, se a gente colocasse proporcionalmente, o que seria uma confusão ampla e restrita só por conta da língua. Então, e ainda complica a situação, né? Porque imagina lá na época pré-colombiana ainda, antes dos espanhóis invadirem e tomarem conta da Bolívia, quando você tinha uma relação indígena, né, a parte de cima, parte do Império Inca, e os incas eles não desciam praticamente, porque primeiro que as tribos eram muito selvagens, as tribos de baixo eram muito selvagens. Então você tem várias expedições aí, como a própria da história do Fawcett, né, do Coronel Fawcett, que é uma história incrível, de pessoas que tentaram dominar aquela região ali do Paraguai, da Amazônia, enfim, tanto a Amazônia peruana como a parte dos Chacos ali na Bolívia. E os índios eram muito ferozes. Então os incas viviam na parte superior, onde você tem toda uma questão da altitude, né? Você vive a 4.000, a média, né, de altitude a 4.000, de 3 a 4.000 metros de altitude, quer dizer, você já tem problema do ar rarefeito, enfim. É mais ou menos o seguinte, eu não mexo com vocês, vocês não mexem comigo. Então a história pré-colombiana foi isso, né? Quando você tinha a unidade do Império Inca, a coisa funcionava. Só que depois os espanhóis entraram para sugar. E desde então, a Bolívia, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar o mapa aqui na tela para vocês acompanharem o raciocínio junto comigo. Na história da Bolívia enquanto país, né, uma história bem nova, ela guerreou com o Chile e perdeu a saída para o mar. Você imagina você um país sem condição de exportar a sua maior riqueza, que no caso da Bolívia são os minérios, né? Já inviabiliza praticamente o país. Contra os peruanos perderam mais da metade do Titicaca ali do lago, né? Então os peruanos tomaram a parte de cima da Bolívia, botaram a fronteira onde quiseram. O Paraguai tomou um pedaço dos Chacos bolivianos e o Brasil tomou o Acre. O Acre é da Bolívia, era da Bolívia. Então, acho que em 1903, se não me engano, ele foi obrigado a assinar o Tratado de Petrópolis, se não me falha a memória, doando a terra para o Brasil por conta da guerra. O Brasil foi lá, ganhou a guerra, tomou maior, mais forte, foi lá e tomou a guerra. Quer dizer, pensem vocês um país composto por uma miscigenação absurda, de culturas absurdas e incompatíveis, porque para você viver a 4.000 metros de altitude e para você viver praticamente no nível do mar ali no Pantanal, é totalmente diferente, né? Se você pega as doenças tropicais que a gente tem, que a gente, de certa forma, quem mora ali está imune, e coloca um cara lá de cima para vir morar aqui embaixo, não vai dar certo. Então, esse é mais ou menos o cenário da Bolívia. E complicadíssimo com essa questão sul-americana, que por si só já é um emaranhado praticamente impossível de ser desfeito,
de você ter uma realidade totalmente atravessada com esses rompantes socialistas e comunistas, que para mim não são nem socialistas nem comunistas, são bandidagem, sabe? Cuba é coisa de bandido, vamos simplificar, Venezuela é coisa de bandido, Bolívia é coisa de bandido, Brasil é coisa de bandido, é tudo bandido, travestido politicamente de um conceito social que blá 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 blá, mas todos eles invariavelmente, quando chegam e tomam poder, eles querem o quê? Usar a população. Essa é a maior realidade. E na Bolívia ainda tem um agravante. Eu descobri lá em Santa Cruz de la Sierra, bom, por fontes extraoficiais, então não vi referência sobre isso, mas foram 2 policiais federais que eu conheci em Santa Cruz de la Sierra, e eles estavam me contando que a cocaína, bom, a folha de coca é produzida em toda a extensão da cordilheira, mas a folha de coca, da qual é possível fazer a melhor cocaína, vamos dizer assim, a mais pura, enfim, ela vem de uma região da Bolívia que se chama Cochabamba. Então Cochabamba era o antro. E aí quando me falou isso, eu falei, olha, eu não quero ir a Cochabamba. E aí o fato é o seguinte, Santa Cruz de la Sierra, como a maior cidade da Bolívia, é um espetáculo, é um lugar, surreal, assim, atravessar a fronteira como eu atravessei, chegar a Santa Cruz como eu cheguei e me deparar com aquela cidade, sabe, de arquitetura espanhola, de aquelas praças, vou botar foto aí da catedral, é uma coisa maravilhosa, e aí você vê a riqueza de Santa Cruz, você vê Lamborghini, enfim, a Ducati tinha acabado de lançar a multistrada e já tinha multistrada rodando lá em Santa Cruz, quer dizer, é uma cidade milionária, só que é uma cidade rica, que vive com seus contrastes de Bolívia, né? Então eu fui visitar o mercado público onde todo mundo, ricos e pobres, fazem compras. Então, tá aí a foto para vocês verem. Aliás, eu espero que eu tenha essa foto, tomara que eu tenha essa foto. Mas se eu tiver, eu vou colocar para vocês daqui a pouco, eu não chequei. Mas imaginem vocês, que todo mundo compra no mercado numa rua de terra que transforma em milhares de barracas. E tá lá a folha de coca para você comprar à vontade, tá, enfim, a carne, o arroz, o cereal, tá tudo ali exposto em saco e você compra em tigela sem a menor higiene. Enfim, foi pavoroso conhecer essa história. E pior do que tudo isso, aliás, não sei se é pior, porque isso realmente é terrível, mas uma parte complicadíssima é o trânsito da Bolívia. E aí eu, passeando com meu primo lá, falei, cara, que isso aqui é uma loucura, ninguém respeita ninguém, pelo amor de Deus, qual que é a regra? Ele falou, não, só tem uma regra aqui. Se você quiser atravessar uma rua com pressa, você olha para o outro lado. Se o carro estiver vindo para a direita, você olha para a esquerda. Porque aqui ninguém olha seta, ninguém dá seta e todo mundo buzina. Mas todo mundo respeita se a pessoa não estiver olhando. Então você quer ver? Eu vou fazer um teste. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que eu estava no bar do passageiro. Ele falou, não, você quer ver? Olha só como funciona. E aí ele foi se aproximando da esquina, acelerou o carro e olhou para a esquerda. E os carros vindo daqui. Cara, e eu olhando para lá, o que estava acontecendo. Cara, quando o motorista de lá percebeu que ele estava olhando para cá, freou na hora. Eu pensei, é simples, a coisa funciona. É um caos. É um caos. Andar de moto é uma coisa pavorosa. Mas bom, depois dessa aula de fronteira, essa aula de Bolívia, eu realmente decidi pegar a estrada. Acho que eu fiquei uns 3 dias em Santa Cruz lá com meu primo. O tempo suficiente de conhecer tudo, de entender essas coisas todas, esses detalhes todos. E aí ele me falou muito sobre alimentação. Que era muito perigoso. Então ele falou assim, olha, e o maior problema é a água. Então como você não tem fontes de água tratada, é um risco muito grande. E aí naquele dia eu tomei uma decisão de me alimentar basicamente com biscoito. Então enquanto eu estava, a minha regra da viagem era o seguinte, não para, é combustível, a alimentação era um pacote de biscoito no bolso do casaco, e eu não parava nem para comer. Então, estou andando de moto e estou o dia inteiro, água mineral no camelback e assim, quando parava, tomava refrigerante, não tomava suco de hipótese alguma, justamente para evitar, porque imagina você sozinho, de moto, atravessando a cordilheira, ainda tem um problema de infecção intestinal, alguma coisa assim, não dá, né? Isso aí inviabiliza qualquer viagem. E aí a ideia foi dar uma parada realmente nessa história de comida e eu falei, bom, eu vou me alimentar, vou sempre me hospedar nos melhores hotéis, chegou na cidade, qual que é o melhor hotel, é para lá que eu vou,
e dá uma olhada na cozinha, dá uma olhada na comida e vê se encara, entendeu? Então, basicamente, eu comi biscoito negresco a viagem inteira, assim, porque para não correr risco, sabe? Algumas coisas você tem que evitar. Bom, saindo de Santa Cruz de la Sierra, eu saí bem cedinho, saí umas 6 e pouco da manhã, e já um calor infernal, né? Pantanal, né? Uma coisa louca. E eu saí de Santa Cruz e vi um posto da polícia rodoviária lá. E eu parei, fui conversar com o policial. Falei, meu amigo, como é que o meu... Ah, e outro detalhe, Bolívia não tem mapa. Não tem mapa. Não existia. Pelo menos em 2011, quando eu fui, cara, procurei. Um amigo ainda baixou alguns tracklogs de viagens, mas as viagens começavam no Peru, então não tinha praticamente nada de Bolívia. E os mapas eram uma referência, assim, não existia um mapa rodoviário, não encontrei em lugar nenhum. Santa Cruz, rodei a cidade inteira atrás do mapa e não consegui um mapa rodoviário. Então estava meio perdido. E aí parei o policial, e eu sabia que a minha cidade de destino, dessa primeira pernada dentro, né, atravessando a cordilheira, era Sucre. Eu deveria chegar a Sucre, já era numa certa altitude da montanha. E aí eu perguntei pro policial, eu falei, meu amigo, como é que eu faço para ir para Sucre? Ele falou, é simples, você vai a Cochabamba, de Cochabamba você vai a Sucre. Eu falei, não, mas eu não quero ir a Cochabamba. Né? Já sabia a história da folha da coca. Eu falei, não quero, para que eu vou lá? Não quero ir lá. E aí eu falei, não, eu quero ir direto a Sucre. Falei, não, é fácil, no primeiro trevo que você tiver aqui na estrada, você pega a esquerda. E aí você toca direto, você vai parar em Sucre. Não tem errado. Ele falou, não, bacana. E quantos quilômetros são? Eu falei, deve dar uns 300 quilômetros. Eu falei, pô, 300 quilômetros? Eu falei, mas é terra ou é asfalto? Ele falou, não, tudo asfaltado. Eu falei, pô, 300 quilômetros, 6 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas da manhã eu tô lá, né? Imagina. Cara, não tem conversa. Vambora. E peguei essa estrada e, na verdade, não foram 300 quilômetros. Foram 970 quilômetros de terra. 970 quilômetros de terra que eu rodei nesse dia. Cheguei lá em Sucre, já era quase meia-noite. E o engraçado é que, logo que eu entrei nessa estrada, muita curva e tal, eu passei por uma Vestron, uma Suzuki Vestron, e o cara tava pilotando até direitinho, mas eu passei tão rápido por ele, levantei a mão assim, pá, mão esquerda, né, claro, direita nunca. Levantei a mão esquerda assim, já botei nas costas aqui, já passei passando e... Só que lá na frente tinha tido uma avalanche, cara, de pedra, uma montanha tinha caído sobre a estrada. E aí eles estavam fechando o trânsito e as patrolas estavam trabalhando, então a patrola trabalhava 1 hora, abria o trânsito para um lado da estrada. A patrola trabalhava outra hora e abria para o outro trânsito, né, para o outro fluxo da estrada. Então, aí eu parei, logo em seguida o cara encostou, e aí ficamos batendo papo e o cara era engenheiro da empresa petrolífera da Bolívia. E eles tinham acabado de tomar a refinaria da Petrobras. Lembra dessa história? Que a Petrobras entregou a empresa, que o Evo Morales foi lá e confiscou a petroleira e falou, não, isso aqui é nosso e acabou, isso aqui é Bolívia e combustível é sagrado. Lembra da história da bomba? Pois é. E aí nós começamos a bater papo e ele falou, cara, a gente tá vivendo um inferno, porque a gente não sabe fazer a refinaria trabalhar. Então a verdade é que nós botamos os brasileiros para fora, né? O presidente botou os brasileiros para fora, e agora nós estamos contratando a peso de ouro os especialistas brasileiros para virem fazer a indústria funcionar, porque a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia de como faz para refinar o petróleo. Então tá uma loucura, e a crise de desabastecimento começando, porque, enfim... E aí começamos muito, assim, enquanto a patrola trabalhava a gente bateu um papão. E aí ele falou assim, olha, eu estou indo para a minha cidade natal, que é aqui perto, eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas se eu vou dar uma pesquisada, se eu achar eu coloco na legenda aqui. Vamos lá em casa, eu queria muito que você conhecesse a minha esposa, meus filhos. Eu falei, poxa, cara, um prazer enorme. Não, vamos. Então, quando abriu a estrada, nós pegamos e tocamos o barco. Aí eu fui mais devagar para a gente poder ir junto, tá? Um visual maravilhoso, as curvas são incríveis na Bolívia. Um asfaltão ruim, assim, áspero, sabe? Mas perfeito pro pneu, porque dá liga e você já bota a moto de lado nas curvas e atravessa o negócio atravessando. E aí, chegamos nessa cidadezinha. Quando nós entramos, a gente tinha que cruzar para a esquerda o trevo para entrar na cidade. E quando nós chegamos perto desse trevo, eu vi um cara sair correndo de dentro de um posto, um cara todo de roupa de couro, correndo na nossa direção.
Mas eu com o capacete fechado, ouvindo música no talo, e já olhei, me assustei, já levantei a moto e fui embora, atravessei a pista. Aí fomos lá pra casa dele, me recebeu super bem, conheci a família, as crianças, tomamos uma soda. E aí eu me despedi e falei, bom, tô indo embora. E quando eu voltei pro trevo da cidade, começou a tocar uma música que eu não estava curtindo, e eu diminuí a marcha e fui mudar a música. E quando eu levantei a cabeça, o cara com a roupa de couro já estava em cima de mim gritando. Aí eu falei, puta, vai me assaltar aqui, cara, não é possível uma coisa dessa. E aí eu desliguei a música, né, já fiz calma. E aí fui abrindo o capacete para tentar entender o que ele estava falando. E aí o cara falou assim, você viu uns brasileiros por aí, rapaz, eu tô bicho, me ajuda. O que aconteceu? O cara falou, não, eu sou brasileiro. Tem um cara, eu tinha lido alguma coisa a respeito na época de um cara que ia fazer um caminho, uma travessia, saindo lá de Santos, se eu não me engano. Uma galera que fez uma travessia para fazer um caminho que supostamente os portugueses e espanhóis faziam para trocar ouro, sei lá como é que era a história, não me lembro dessa pegada, mas... E o cara falou assim, olha, a gente estava em comboio e tal, nós já atravessamos, saímos do Brasil, entramos pelo Paraguai, saímos aqui na Bolívia e eu me perdi deles ontem. Porque eu acho que eles pararam em Santa Cruz, eu toquei direto, aí eu dormi aqui, mas eu não vi moto nenhuma. Eu falei, cara, eu tô na estrada, mas eu fiquei 3 dias lá em Santa Cruz, eu não vi ninguém, não vi nenhum motociclista do Brasil e tal. Aí o cara falou, não, porque tá maior problema, cara, porque a gente foi pego lá no Paraguai. Aí começou a falar mal do comboio que ele tava, sabe? Porque os caras, não tem um cara que é sem noção, tem um cara que falou pra gente que vinha ia comprar umas 600 cilindradas, apareceu lá com uma XLX 350-87, porque nós falamos pra ele que a moto não era injetada, não ia atravessar a cordilheira, e o cara falando mal da moto do outro, e falando mal do cara, que eles foram presos no Paraguai porque o cara foi cobrar propina, e cobrou, sei lá, R$50 de cada motociclista lá, e esse tal suposto mané na fala dele abriu a pochete. Imagina um cara que usa pochete, você já, né? Tomara que vocês não usem, porque o velho do cara tá falando mal da pochete que é feio pra... Nossa senhora. Bom, o cara abriu a pochete e todo o dinheiro da viagem tava ali. Aí o policial viu aquele monte de dinheiro e falou, meu amigo, para tudo, né? Quero $1.000 de cada um aí, e aí... Enfim. E o cara, disse que o cara caiu não sei quantas vezes. O cara tava levando a namorada na garupa pra fazer... Bicho, eu vou te falar, tem uns caras que são machos. Eu não sou tão macho assim, não. E aí, ele, enfim, falou mal do grupo dele um monte. E falou assim, olha só, pra onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pra Sucre. Ele falou, não, eu vou aqui pra frente, mas depois eu vou pegar uma estrada ali, eu vou pra Cochabamba. Aí eu, Cochabamba. Ele falou, não, mas, e olha só, meu amigo, sabe por que eu fiz esse desvio? Aqui na frente, não sei quantos quilômetros, tem a cidade onde o Che Guevara foi preso. Cara, eu preciso ir lá, eu preciso visitar aquele lugar, eu quero saber onde o guerrilheiro tombou, porque não sei... Aí eu comecei a ouvir ele falar, e eu falei, não, cara, não, minha pegada é outra. Não, odeio terrorista. E ele, pô, vamos junto, cara, posso ir contigo, a gente faz um comboio nós dois aqui, vamos lá até a cidade, a gente dorme lá hoje. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Aliás, eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, se você quiser vir comigo, não tem problema, seja bem-vindo. Mas eu não vou te esperar, ok? E se acontecer alguma coisa comigo, também não precisa me esperar, não precisa embarrear a tua viagem por minha causa. Agora, sobre Che Guevara, deixa eu te falar, esse cara é um bandido. Esse cara é mais um vagabundo que foi elevado à condição de estrela da América do Sul sem ser. Ele é um bandido, ele é um terrorista, eu odeio terroristas, aliás, se eu pudesse explodir cada um deles, eu explodiria. Então, eu odeio o Che Guevara, nunca tive aquela camisa ridícula do Che Guevara e, você tá me entendendo? E eu não quero conversa com o Che Guevara. Aí o bicho já... Sabe o que ele falou isso? Abrindo o negócio? Com cigarro de maconha. Aí eu... Caça confusão, né? Caça confusão. O cara é estrangeiro, tá num país que ele não domina, tá numa cultura que ele nem... Duvido que ele saiba metade do que vocês sabem agora. Duvido. Usando uma droga ilícita, quer dizer, vai comprar, em algum momento ele vai comprar, em algum momento ele vai ter que encontrar o traficante para poder comprar, em algum momento ele vai ter o contato com o submundo, quer dizer, cara, são umas coisas que eu falo assim, Bom, eu já ouvi falar que o tal do Mané é o trem mais bem espalhado que tem sobre a face da Terra, eu acho que eu estava junto com o Mané, mas enfim. E ele falou, não, então tá, e ele me vem com uma moto, cara, sabe a Shadow, aquela da Honda?
né? Estilo Harley Davidson. Pois é, não era não. Acho que era Intruder 135. Ele estava fazendo uma viagem de Intruder 135, uma moto encostada no chão de 135 cilindradas, e quando ele encostou eu olhei e falei, meu amigo, a gente não vai andar junto não, um abraço pra você. E peguei essa estrada e pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina. Cheguei no momento da estrada que a estrada estava fechada. Isso aí abria 6 horas da tarde, estrada de terra já, rodando na terra, comprando gasolina, azeite, como eles chamam, com essa foto aí, comprando azeite na casa das pessoas, comprando no litro de Coca-Cola, não tem posto de gasolina. E aí, quando abriu a estrada, finalmente no final da tarde, e eu cruzei a cordilheira, quando eu cruzei aquela montanha, né, a cordilheira não, desculpa, aquela montanha, tinha um ônibus capotado, o ônibus tinha capotado na madrugada anterior, quer dizer, isso já era 6h30 da tarde, assim, muitos mortos, as pessoas catatônicas, sabe assim, ó, aquela loucura de mosca espalhada por tudo que é lugar, de sangue, aí eu, vixe, 25 minutos já, pô, desculpa. Mas daqui a pouco eu volto, depois que você se inscrever no canal, der o like no vídeo, compartilhar, daqui a pouco eu volto para contar o episódio 5. Calma que ainda tem muita história para acontecer, beleza? Pera aí, calma aí, eu já volto.